Você pode ter lido a Bíblia sua vida inteira, frequentado igrejas, estudado teologia, mas existe algo que talvez ninguém nunca te contou. Jesus já era revelado no Antigo Testamento por meio de títulos secretos, carregados de poder e mistério. São nomes que a maioria ignora, mas que escondem revelações extraordinárias sobre quem ele é, desde antes de nascer em Belém. O impressionante é que esses títulos não foram dados por acaso. Cada um deles revela uma faceta da identidade eterna de Cristo e, quando compreendidos, quebram as algemas da religiosidade rasa e despertam uma visão celestial que transforma completamente nossa fé. Esses títulos estão escondidos como códigos em profecias, cânticos, visões e aparições. Alguns foram sussurrados pelos profetas, outros apareceram em visões poderosas, mas todos apontam para uma só verdade eterna. Jesus é o centro da revelação divina desde o princípio. O erro de muitos cristãos é achar que Jesus só começou a agir no Novo Testamento. Mas quando você descobrir os nomes com os quais ele já era conhecido antes mesmo da cruz, sua mente vai ser incendiada por uma nova paixão por Cristo. Prepare-se para mergulhar em uma jornada espiritual que vai elevar sua percepção do Filho de Deus. A cada título revelado, uma cortina se abre, e o véu que te impede de ver o Cristo glorificado começa a cair. Não é apenas um estudo, é um chamado para ver Jesus como você nunca viu antes. E acredite, ao final deste vídeo, você não vai conseguir ler o Antigo Testamento da mesma forma de novo. A verdade está lá, oculta aos olhos superficiais, mas prestes a ser revelada a você. Por isso, assista até o final. Se você ignorar isso, estará perdendo uma das maiores riquezas espirituais da Bíblia. E antes de continuar, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa de uma revelação nova sobre o Senhor Jesus. Vamos juntos desvendar os 7 títulos poderosos de Cristo no Antigo Testamento que revelam quem ele realmente é. E por que essa revelação pode mudar tudo. No meio do caos, da desolação e da morte espiritual, Deus libera uma promessa profética. Nasceria um renovo, um novo broto, uma esperança viva em meio à aridez da alma humana. O título Renovo aparece em diversas profecias do Antigo Testamento, como em Isaías 4:2, Jeremias 23:5 e Zacarias 6:12. Ele não é apenas um símbolo de vida nova, mas uma figura poderosa de Cristo, o Messias que surgiria em tempos sombrios. A palavra hebraica usada é tsemach, que significa broto ou rebento. Esse termo descreve alguém que surge humildemente, silenciosamente, mas carregando em si a plenitude da glória de Deus. O renovo não nasce num palácio, mas floresce em um campo de sofrimento, entre ruínas e esperanças despedaçadas. Jeremias 23:5 declara: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Esse renovo justo é Jesus. Ele não veio apenas como profeta ou mestre, mas como um rei justo, capaz de governar com sabedoria divina e estabelecer a justiça onde antes reinava a corrupção. O renovo representa o cumprimento da aliança davídica, um descendente legítimo de Davi que traria redenção ao povo. Ele não brota da força humana, mas do coração de Deus. Seu reinado não depende de exércitos, mas de justiça, santidade e verdade. E é nesse broto profético que nasce a esperança messiânica. Já em Zacarias 6:12, o renovo é descrito como aquele que construiria o templo do Senhor. Uma imagem ainda mais profunda de Cristo, pois ele não apenas floresce espiritualmente, mas edifica um novo templo, não feito por mãos humanas, mas formado por corações regenerados. Ele é tanto o arquiteto quanto a pedra fundamental desse templo.
O próprio Jesus declarou: destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei, apontando para sua morte e ressurreição. O renovo é, portanto, aquele que vence a morte e gera nova vida. Ele é o sinal de que Deus não desistiu da humanidade, mas está levantando algo novo no lugar das ruínas. Esse título toca profundamente quem já enfrentou desertos na vida espiritual. Quando tudo parece seco, sem propósito, sem direção, o renovo surge como um sinal de que a vida com Deus ainda é possível. O renovo não é um conceito poético, mas um chamado real. Jesus deseja florescer onde antes havia esterilidade. Ele nasce no coração que se arrepende, brota onde há lágrimas sinceras e cresce onde existe fé, mesmo que pequena. Ele é discreto como um broto, mas poderoso como uma árvore frutífera. O deserto não o impede. Pelo contrário, ele floresce ali. O que parecia o fim torna-se o solo fértil para o recomeço. Por isso, reconhecer Jesus como o renovo é mais do que entender uma metáfora. É enxergar que ele é o começo de uma nova história espiritual. O que Isaías, Jeremias e Zacarias profetizaram não foi apenas uma esperança futura, mas uma realidade eterna que se manifestou em Cristo. Ele é o renovo que brotou do tronco de Jessé, rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. Ele é a prova de que nenhuma vida está perdida demais, seca demais ou distante demais para não ser alcançada. Quando tudo parece morto, Jesus ainda pode florescer. E quando ele floresce, ele transforma deserto em jardim, lamento em cântico e ruínas em altar. Um dos títulos mais comoventes e misteriosos que apontam para Jesus no Antigo Testamento é o servo sofredor. Ele aparece de forma intensa em Isaías 53, um capítulo tão messiânico que muitos judeus evitam ler em voz alta. Nele, o Messias não é exaltado aos olhos dos homens, mas humilhado, esmagado, rejeitado e ainda assim glorificado aos olhos de Deus. O servo não vem com esplendor humano, mas com um propósito eterno: carregar sobre si o pecado do mundo. Ele é descrito como alguém sem beleza, sem formosura, desprezado pelos homens e familiarizado com a dor. Tudo isso para que nós pudéssemos ser curados. Isaías 53:5 afirma: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui não há dúvida, o servo não sofre por causa de seus próprios pecados, mas por causa dos nossos. Essa é a essência da substituição. Jesus toma o lugar do pecador. O que Isaías descreve é um sacrifício voluntário e redentor. O servo é comparado a um cordeiro mudo diante dos tosquiadores, sem abrir a boca, aceitando o sofrimento que não lhe pertencia. A glória do servo está justamente em sua disposição de sofrer para salvar. Ele se faz fraco para tornar outros fortes, se faz maldito para que outros sejam abençoados. É impactante perceber como esse título se conecta diretamente com a crucificação de Jesus. Ele foi de fato rejeitado, zombado, espancado e pregado em uma cruz entre criminosos. Porém, tudo isso já estava revelado em Isaías, séculos antes de acontecer. O servo sofredor é a revelação profética mais explícita do sacrifício vicário de Cristo no Antigo Testamento. O povo olhou para ele e não viu formosura, mas Deus olhou para ele e viu obediência, santidade e amor sacrificial. Isso nos ensina que a glória divina muitas vezes está disfarçada de dor. A redenção vem não pela força, mas pela entrega. Reconhecer Jesus como o servo sofredor é abraçar a profundidade do seu amor. Não se trata apenas de admiração por um homem bom que morreu injustamente. Trata-se de entender que ele se fez pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus. Ele se rebaixou para nos elevar. Ele carregou nosso fardo para que pudéssemos andar livres.
O título servo também mostra sua postura diante do Pai, total submissão à vontade divina. E isso ecoa em cada discípulo verdadeiro. Seguir o servo é aceitar o caminho da cruz, do serviço e da humildade. É entender que a vitória de Deus passa pela obediência no sofrimento. O servo sofredor nos chama a ver além das aparências. O que o mundo desprezou, Deus exaltou. O que os homens ignoraram, o céu glorificou. Jesus é o servo que se entregou por amor, e por isso foi levantado acima de todo nome. Em Isaías 53:11, lemos: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O fruto somos nós, redimidos, libertos, curados. Esse título revela o coração de Deus. Um pai que envia seu filho para sofrer em nosso lugar, e um filho que aceita esse caminho por amor incondicional. Esse é o Cristo revelado nas Escrituras, aquele que reina servindo, salva sofrendo e vence morrendo. Um dos títulos mais intrigantes atribuídos a Jesus no Antigo Testamento é o Anjo do Senhor. Ao contrário dos anjos comuns, esse não era uma simples criatura celestial enviada com uma missão. Ele falava como Deus, agia como Deus, recebia adoração como Deus. Diversos estudiosos e teólogos cristãos entendem que o anjo do Senhor é, na verdade, uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Ele aparece em momentos cruciais da história de Israel, guiando, protegendo e revelando a vontade divina. Mas o mais impactante é que muitos o viram e não perceberam quem ele realmente era. Um dos primeiros encontros com esse ser ocorre em Gênesis 16, quando Hagar foge de Sara e encontra o anjo do Senhor no deserto. Ele a consola, faz promessas e ela exclama: Tu és Deus que vê. Gênesis 16:13. Aqui, o anjo do Senhor é identificado não apenas como mensageiro, mas como o próprio Deus em manifestação visível. Já em Êxodo 3, Moisés encontra uma sarça ardente que não se consome, e de dentro dela o anjo do Senhor fala, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essas declarações são claras. Não é um anjo qualquer, mas uma teofania, uma aparição de Deus em forma acessível ao homem. Jesus, ao longo do Novo Testamento, afirma diversas vezes que já existia antes de Abraão. Em João 8,58, ele declara: Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão remete diretamente à fala de Deus no episódio da sarça ardente, ou seja, o anjo do Senhor que falava com Moisés era o próprio Cristo pré-encarnado. Isso muda completamente nossa compreensão das Escrituras. Jesus não começou a existir em Belém. Ele sempre esteve presente na história, caminhando com o povo, revelando o caráter do Pai e conduzindo a humanidade ao plano da redenção. Ele não era apenas o Salvador que viria, mas o Deus que já agia. O título Anjo do Senhor revela também o papel mediador de Cristo. Ele é aquele que faz a ponte entre Deus e o homem. Não é coincidência que esse título esteja sempre associado a aparições em que há direção, livramento ou promessa. Em Juízes 6, o anjo do Senhor aparece a Gideão em forma humana e comissiona-o como libertador de Israel. Gideão oferece um sacrifício e o anjo aceita, algo que nenhum anjo verdadeiro jamais faria, pois só Deus recebe adoração. Esse padrão se repete. Ele aparece, traz esperança, confirma promessas e recebe honra como Deus. A presença de Jesus sempre foi real, mesmo quando seu nome ainda não era conhecido. Ver Jesus como o anjo do Senhor é reconhecer que ele sempre esteve presente, envolvido e agindo diretamente na história humana. Não é apenas um mensageiro, mas o Deus que se aproxima. Ele não ficou distante esperando o tempo certo para nascer de Maria. Ele já vinha ao encontro dos homens muito antes disso, como um Deus que desce até a dor humana. Isso revela seu amor imutável e sua disposição constante de se revelar àqueles que o buscam.
O mesmo Cristo que apareceu a Moisés, Agar e Gideão é o que hoje habita em nós. Ele é eterno, ele é presente, ele é o Deus que caminha conosco, ontem, hoje e para sempre. Entre os títulos mais enigmáticos e poderosos atribuídos a Jesus no Antigo Testamento está o de Rocha. Em várias passagens, Deus é chamado de Rocha, símbolo de força, estabilidade e refúgio. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, traz uma revelação chocante. E beberam da mesma fonte espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10:4. Sim, a rocha que acompanhava o povo no deserto era Jesus. Isso não é uma metáfora qualquer, mas uma declaração explícita de que o Messias estava presente, sustentando Israel de forma invisível e real. A referência que Paulo faz remete diretamente ao episódio de Êxodo 17, onde Moisés fere uma rocha e dela jorra água para matar a sede do povo. Mais tarde, em Números 20, um novo episódio ocorre. Deus manda Moisés falar à rocha, mas ele a fere novamente, e por isso é impedido de entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque aquela rocha simbolizava Cristo, e feri-la novamente era como crucificar o Salvador uma segunda vez. A água que saía da rocha representa o Espírito Santo, jorrando da obra redentora de Jesus. A rocha foi ferida uma vez, na cruz, e isso foi suficiente para sempre. Qualquer outra tentativa é desonra. Chamar Jesus de rocha vai além de associá-lo à firmeza. Ele é a base inabalável da salvação. Em Deuteronômio 32:4, Moisés canta: Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Já em Isaías 28:16, o Senhor diz: Eis que ponho em Sião uma pedra já provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Pedro aplica essa profecia a Jesus em 1 Pedro 2:6. Ele é a rocha angular, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Isso revela que toda a estrutura da fé bíblica está apoiada nele. Sem Cristo, tudo desmorona. Com ele, a casa permanece, ainda que venham as tempestades. Ele é o que sustenta, protege e nunca muda. Além disso, a imagem da rocha no Antigo Testamento fala de refúgio em tempos de angústia. Davi canta em 2 Samuel 22:2, O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Esse refúgio não é apenas simbólico, mas espiritual e real. Nos desertos da vida, nas perseguições e incertezas, Cristo é a rocha firme que não se abala. É ali que o povo se esconde, onde as feridas são tratadas e a sede espiritual é saciada. É ali que os quebrados são fortalecidos, a rocha não se move. E ainda que o mundo sacuda, Jesus permanece imutável. Seu amor é estável, sua graça é firme, seu cuidado é constante. Ver Jesus como a rocha é entender que ele não veio apenas para ensinar. Ele é o fundamento sobre o qual tudo está construído. Ele é a rocha que foi ferida para que jorrasse vida para os sedentos. Ele é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Ele é o refúgio dos aflitos, a fortaleza dos fracos e o alicerce dos humildes. Quando os homens rejeitam essa pedra, tropeçam e caem. Mas os que confiam nela nunca serão abalados. Jesus é a rocha eterna, estava lá no deserto com Israel, está aqui hoje conosco e estará para sempre como o suporte inabalável de todo aquele que crê. Nele não há instabilidade, só firmeza, segurança e salvação. Você pode ter lido a Bíblia sua vida inteira, mas talvez hoje tenha enxergado algo que seus olhos nunca tinham visto. Esses títulos antigos, ocultos nas entrelinhas do Antigo Testamento, não são apenas curiosidades teológicas, são chaves espirituais que abrem portas para uma revelação viva e transformadora de Jesus. Cada nome, cada símbolo, cada imagem apontava para ele, desde o princípio. Não estamos falando de um personagem distante da história.
Estamos falando de um Cristo eterno, presente, ativo, que se revelou como renovo, servo sofredor, anjo do Senhor, rocha e braço estendido de Deus. Ele não mudou. Ele ainda caminha no meio de nós, ainda fala por meio da palavra, ainda toca com o mesmo poder que ressuscita mortos. E talvez o maior milagre de hoje é que Ele está te chamando pelo nome. Agora que você viu, não pode mais desver. Agora que ouviu, não pode mais fingir que não entendeu. O céu abriu diante de você e a cortina foi puxada. O Cristo revelado nos títulos antigos é o mesmo que quer habitar dentro de você, não como uma ideia bonita, mas como uma força viva, ativa, transformadora. Não é sobre decorar versículos, é sobre reconhecer o Rei que já se manifestava antes da cruz. É sobre se render àquele que sempre foi, é e será. Chegou a hora de sair da superfície da fé e mergulhar no oceano da revelação. O mesmo braço que libertou Israel do Egito quer te libertar das correntes da alma. A mesma rocha que saciou o deserto pode saciar tua sede espiritual hoje. O mesmo anjo que apareceu a Moisés agora bate à tua porta. Ele não está longe, ele está aqui, agora. Por isso, se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Espalhe. Compartilhe com alguém que precisa conhecer o Cristo oculto nas Escrituras. Mostre que a Bíblia é viva, poderosa, cheia de códigos divinos, esperando para serem revelados. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Porque nas próximas semanas vamos mergulhar ainda mais fundo nesses mistérios. E cada vídeo será um passo a mais rumo a uma fé que não se abala. Deixe seu like, comente qual dos títulos mais tocou seu coração e lembre-se, Jesus sempre esteve ali, oculto, misterioso, divino e agora revelado. Que o Senhor te abençoe com olhos espirituais abertos, com sede pela palavra e com coragem para viver a fé como nunca antes. Até o próximo vídeo e que o braço do Senhor te sustente até o fim.